Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é a continuação de um outro conteúdo aqui no canal, onde eu ensinei a fazer um login em aplicações Web3 utilizando carteiras de cripto. Se você não viu o outro vídeo, mas sabe fazer isso, não tem problema, porque aqui nosso objetivo vai ser juntar essa autenticação da carteira com um back-end Web 2 tradicional, permitindo aí que você não faça um DEP puro, mas que você consiga, por exemplo, unir o melhor dos dois mundos. Então, se você quer aprender, por exemplo, como autenticar requisições com o back-end normal, utilizando a carteira de cripto, além, é claro, de um monte de coisa bacana aí de front-end para esse tipo de aplicação, fica aí que você vai gostar. Eu quero interagir com um back-end, né, Web 2, um back-end tradicional, que eu quero, por exemplo, salvar essa informação. Né? Eu quero que o usuário, nas outras vezes que ele vier aqui no site, eu saber quem ele é, né? Já poder manter algum tipo de registro no banco de dados meu, porque eu não quero registrar tudo na blockchain por algum motivo. Tá? É importante ressaltar que isso daí já não é mais DEP. Né? Isso já ainda é Web 3, de certa forma, mas não é mais DEP. Porque não é mais, né, eu tô tendo vou ter um banco de dados, um back-end, etc, centralizado lá num servidor e tudo mais, mantendo registro de algumas informações. Perfeito? Então, para ser DEP, são 4 características lá que tem que ter, e uma delas é que tem que estar tudo na blockchain lá, não posso ter nada fora. Aí aqui eu tô tendo realmente, vou ter alguma coisa fora. Eu não vou construir o back-end com vocês, tá? Eu vou simular um back-end aqui. Quando a gente está utilizando a aplicação React e a gente vai se conectar num back-end, geralmente a gente cria um módulo específico para fazer essa conexão, que a gente chama de serviço, de service. Então aqui eu vou chamar de app service, por exemplo, .js. E aqui eu coloco as minhas funções, tá, de conexão com o meu back-end. Como eu não tenho um back-end de verdade, vai ser tudo fake, tá? Elas vão simular que foram um back-end. Então vou ter aqui um export function do Synapse Backend. Então, o que esse do Synapse Backend vai fazer? Ele vai salvar a informação do usuário que acabou de se cadastrar, né? Ele vai enviar para o meu back-end. Olha só, esse usuário aqui, ele acabou de dar permissão na MetaMask dele, ele se tornou um usuário da nossa aplicação. Registra aí no nosso back-end, nosso banco de dados. Então, eu vou passar para ele credenciais, né? Credentials, certo? E essas credenciais, em tese, vão ficar registradas lá num banco de dados, que não existe aqui, né? Vai ser fake, mas ficariam registradas lá. E aqui eu vou retornar, então, a resposta que eu teria do back-end. O back-end, ele retorna sempre de maneira assíncrona, então eu vou retornar aqui uma promise, tá? Para quem nunca ouviu falar em promise, é a forma como o JavaScript lida com chamadas assíncronas, chamadas APIs, backends, etc. Tem um vídeo aqui no canal só sobre isso. Procura depois aqui no canal do Stools por Promise, vocês vão achar esse vídeo facilmente. Lá eu explico melhor do que se trata, como é que funciona. Toda promise, né, a gente constrói ela passando uma função, e essa função tem um resolve e um reject. Né, se ela deu certo ou se ela deu errado. E aqui eu vou retornar um resolve, né, ela vai dar sempre certo, porque é fake, né? E qual vai ser a resposta do meu servidor? O meu servidor vai devolver um token de autenticação, indicando que este usuário está devidamente autenticado, ele foi encontrado lá nos nossos cadastros, e que chamada subsequência ao back-end, ele não precisa dar autorização de novo. Ele vai usar esse token aqui, o navegador, na verdade, vai ficar o token registrado, ele vai enviar esse token para a gente toda vez que ele quiser fazer a comunicação com o back-end, tá bom? Com o back-end, não com a blockchain, tá? A blockchain ele vai via MetaMask, que já foi autorizado. Isso aqui é para poder se comunicar com o back-end. Quem nunca ouviu falar em tokens de autenticação, aqui no canal também tem um vídeo, procura por JWT, que é o tipo de token aí mais comum atualmente. Então aqui eu vou colocar um token qualquer, um ABC123, por exemplo. Vai ser meu token de autenticação. Então essa é a nossa função que simula a interação com o nosso back-end. Vou salvar aqui, vou voltar à nossa aplicação, vou importar aquela função que a gente acabou de criar aqui em cima, import from app service, né? App service.
e o nome da função era do Signup Backend. Eu posso usar essa função aqui nesta página app. Onde é que a gente vai utilizar ela? Assim que o usuário permite, né, nos dá permissão na MetaMask dele, eu vou fazer essa comunicação com o back-end para salvar essa informação lá no nosso back-end. Eu vou chamar aqui o do Signup Backend, passando as credenciais. O que vão ser as minhas credenciais? Hoje, eu tenho só a account do usuário, certo? Eu vou chamar isso de user, por exemplo. Tenho ali o endereço da carteira dele, certo? Mas, vocês concordam comigo que se no futuro, né, eu quero poder fazer uma comunicação com o back-end de maneira segura, eu não posso confiar apenas no endereço da carteira do usuário. Por quê? Porque o endereço da carteira do usuário é uma informação pública, certo? É uma informação pública, então eu não posso confiar apenas na informação pública. Caso contrário, qualquer pessoa que soubesse a carteira de qualquer outra pessoa, e é uma informação super fácil de ter acesso, né? Porque se você algum dia fez alguma transação na blockchain, a sua carteira está lá registrada numa transação. Essa pessoa poderia simular, né, signups no nosso back-end, por exemplo, e isso não é legal. Então, eu vou pedir como credencial, além do endereço da carteira, isso aqui é um fluxo, gente, tem milhares de formas de fazer essa parte de segurança aqui da carteira com o back-end de vocês, tá? Isso aqui eu estou dando uma sugestão. Eu vou passar junto do user um secret. Eu não vou chamar de password porque o usuário não vai escolher uma senha. Ele nem vai saber da existência disso aqui, tá? É como se fosse uma senha gerada para aquele usuário específico ali. Só que, no entanto, eu não vou gerar uma senha aleatória aqui. Ela vai ser uma senha gerada pela carteira do usuário. A MetaMask, né, do usuário, ela vai, de uma maneira criptográfica, nos dizer este usuário é ele mesmo, confia, certo? E este é o segredo. Eu não vou informar aqui, antes que vocês pensem, né, eu não vou informar a chave privada do usuário, porque toda carteira tem duas chaves, a pública, que é o endereço da carteira que vocês conhecem ali, e a privada, que é usada para fazer as transações. Eu não vou pegar do usuário a privada, jamais peguem ou peçam a chave privada de alguém, tá? Isso é uma informação secreta e privativa da pessoa, tá? E jamais forneçam a chave privada de vocês para ninguém, beleza? Mas o segredo que eu vou colocar aqui, ele vai ser gerado a partir da chave privada da pessoa, com o processo que a gente chama de assinatura. Sempre que vocês quiserem garantir que a pessoa, que a carteira, né, foi a própria carteira, foi a própria pessoa que de fato autorizou alguma coisa, autorizou uma mensagem, autorizou, no caso aqui, a geração de um segredo, uma coisa assim, você, né, faz um processo de assinatura, tá bom? É que nem você pega um documento, você faz lá você faz um cheque, né? Você faz um contrato. Como é que você sabe que dá para confiar naquele contrato? Você olha a assinatura de quem assinou. Então aqui a gente faz esse processo de assinatura usando a carteira sempre que a gente quiser dar legitimidade a uma informação. Então aqui eu quero dizer que esse cadastro realmente partiu do usuário, do dono daquela carteira. Como é que a gente faz isso? Uma vez que eu tenha, né, um provider devidamente conectado, devidamente autorizado, eu posso, com este provider, chamar a função getSigner. GetSigner, que é o assinante, né? O cara que vai dar o autógrafo. E aí, né, o getSigner, eu posso passar o endereço, ou se não me engano, se não passar nada, ele assume a carteira que está conectada, tá? E o resultado desse getSigner, então, é um objeto signer, perfeito? E com este objeto signer, eu vou assinar uma palavra fixa da minha aplicação, e ele vai assinar com o quê? Com a chave privada dele, a carteira vai fazer isso pra gente, vai assinar essa palavra, e isso vai gerar um hash único, somente daquele usuário, e é isso que eu vou salvar no back-end, como se fosse o pseudo password dele, que eu vou chamar de secret. Então, duas carteiras diferentes jamais vão ter o mesmo secret, porque a assinatura é sempre diferente,
porque a chave privada é sempre diferente. E se uma pessoa quiser tentar se passar por outra pessoa se comunicando com o nosso back-end, ela vai ter que saber a chave privada da carteira que ela está tentando falsificar, certo? Que é a informação mais importante de todas, que ninguém pode compartilhar por essa chave privada. Como é que eu faço a assinatura? Tá? Esse papo é bem de criptografia, tá? Quem quiser entender mais de criptografia, tem aqui no canal um vídeo chamado Aulão de Criptografia. Dá uma olhada lá que eu explico bastante sobre esse processo de hashing, por que ele é seguro e como é que ele funciona em mais detalhes. Tá bom? Aqui a gente só vai usar. Então vou chamar aqui de secret. E o secret, ele vai ser o signer.sign message. Eu tenho o sign message e o sign transaction. Sign transaction é quando eu quero registrar uma transação na blockchain. E isso me gera custos. Sign message é quando eu quero pegar uma string, uma mensagem, e eu quero assinar ela, colocar minha assinatura no final para dar legitimidade. Só que ela não vai parar na blockchain, tá? É só realmente para gerar ali uma informação, uma assinatura digital. Perfeito? Que depois eu poderia, se quiser, colocar na blockchain, mas eu não vou colocar lá. É só realmente, eu vou colocar no meu back-end essa informação. Então aqui no Sign Message, eu passo qual a mensagem que eu quero assinar. E a mensagem aqui vai ser, por exemplo, o nome da minha aplicação. Vai ser aqui login MetaMask. Certo? Vai ser a mensagem, o texto que eu vou assinar. E aí vai me gerar um secret. Essa função aqui, ela é assíncrona. O que quer dizer que eu não tenho um retorno imediato. Ele retorna uma promise. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um return nesse sign message. E aí, isso aqui vai retornar uma promise. E eu trato a promise com then. Certo? Então, esse then vai ter o secret que vai ser gerado pelo sign message. E aí eu posso chamar o do signup backend, passando o secret aqui. Perfeito? Para não ficar tão complicado assim, esses montes de thens, a gente pode utilizar async await também. Tá? Async await é um outro jeito a gente trabalhar aqui com as informações assíncronas. A gente pode colocar para isso um async aqui antes da função, certo? E aí, ao invés de usar os thens, a gente usa a palavra await. E a gente tem, né, de uma maneira mais linear, a gente consegue ler o nosso código. Eu não vou ter esse then aqui. Eu tenho essas accounts aqui, depois o local storage. Lembrando que tem um vídeo aqui no canal só sobre promises, async await, etc. Certo? E aí fica um pouco mais fácil de ler, só que fica com esses awaits. Tem que botar o async aqui na ponta e fica com esses awaits aqui no meu código. Uma outra diferença é que daí eu tenho que usar um try-catch para pegar este erro aqui. Para um try-catch ao redor aqui do nosso código. É para tratamento de erros. Para a galera que não é programador, certamente essa aqui não é a melhor aula para você começar no universo de programação. Tá? Daí tem uma playlist ali no canal que eu falei, Programação para Iniciantes, que eu joguei o link no chat. Show! Então isso aqui, né, faz o cadastro, e o do signup ele retorna para a gente o token, né? Então vamos pegar este retorno. Aí o result aqui vai ter o token. Vamos salvar esse token no nosso local storage também. Vamos dar aqui um set item. Token. Result.token. Beleza? Então agora, gente, quando o usuário fizer o cadastro dele, ele vai autorizar na carteira o cadastro e ele vai assinar, né, a mensagem login MetaMask. Você vai botar o nome da sua aplicação aqui ou qualquer coisa que você quiser. E aí, com isso, vai ser gerado um secret único para aquele usuário que a gente vai armazenar no nosso back-end, como se fosse um cadastro nosso. Né? Tem o cadastro dele na blockchain, que é a própria carteira, e tem um cadastro nosso, cujo usuário é o hash dele, e o segredo é esta assinatura digital que foi gerada aqui para aquele usuário. Certo? Isso aqui, depois, vai permitir que a gente consiga fazer comunicações com o back-end, sabendo que é desse usuário e confiando que, de fato, é desse usuário, que não é alguém tentando se passar por ele no nosso back-end.
É como se ele tivesse cadastrado um usuário e senha. Só que ele não se cadastrou um usuário e senha, ele só clicou na carteira dele, né? Só autorizou. Vamos ver como é que isso se comporta. Deixa eu limpar aqui o meu local storage. Se eu vier aqui em application, local storage, localhost 3000, tá aqui as minhas chaves. Ó, vou apagar aqui. Vou clicar em sign up with MetaMask. Olha o que ele vai fazer aqui. Ó, solicitação de assinatura. A assinatura não vai consumir saldo, não vai registrar nada na blockchain em meu nome, é apenas a assinatura de uma mensagem, tá? É confirmando que essa mensagem aqui, né, você tá de acordo com ela, tá ok para você, certo? Então aqui login MetaMask é a mensagem, vou assinar e beleza. O que aconteceu aqui, ó? Salvou a carteira local e reparem que ele salvou o token. Se ele salvou o token, quer dizer que ele chegou até aqui, certo? Quer dizer que assinou a mensagem com sucesso e tudo mais, e que a gente teria, se a gente tivesse um banco de dados próprio, né? Isso aqui teria mandado para o nosso back-end, que teria salvo no banco de dados, essas credentials aqui. Perfeito? E daí, nas próximas vezes que ele vier no site, certo? A gente faz uma requisição para o back-end, passando agora só o hash dele o hash, na verdade o token, né? Porque ele recebeu um token. Passando só o token dele, e aí a gente consegue pegar informações dele no nosso back-end. Vamos dizer que ele tenha preenchido um perfil, ou que eu tenha algum histórico de atividades, de interações dele com a nossa aplicação, certo? Ou a nossa aplicação toda é uma aplicação tradicional, e era só o login mesmo que eu quero que ele possa fazer via MetaMask, certo? Então isso aqui garante que eu consiga gerar os tokens, tendo, né, só se eu tiver as credenciais do usuário, certo? E se eu tiver o token, daí eu posso estar fazendo interações em nome dele, como eu faria, quem já programou com tokens, né? Aplicações Web 2 utilizando tokens, daí aqui o fluxo segue normalmente que você faria em qualquer outra aplicação, certo? Segue normalmente, você vai usar o token para ficar enviando quando você quiser pegar alguma informação no back-end, o nome daquele usuário, ou salvar alguma informação no back-end. Agora, coisas que envolvam a blockchain, daí sempre vai pipocar lá a MetaMask para o usuário dar autorização, tá bom? O que a gente teria aqui a seguir, eu não vou me estender muito aqui, tá? Amanhã sai aqui no blog, Luiz Tools, sai um tutorial, daí mais bem explicadinho algumas partes, com código um pouco mais bem organizado, certo? Para vocês acompanharem melhor. Mas o que a gente teria mais aqui? A gente precisaria de uma função para, por exemplo, fazer um login sem cadastro, certo? Então a gente colocaria aqui, por exemplo, um do sign in backend. E daí aqui o sign in, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, as credenciais dele. Né? O usuário, ele nem sabe de credencial nenhuma, né? Ele só utiliza a MetaMask, acontece aquele processamento, ele gerar as informações e vai para o back-end. E daí no back-end lá teria testes, né? Tem que retornar uma promise, porque é assíncrono. Você usaria aqui um Axios, né? Se você for conectar no back-end de verdade, você usaria aqui um Axios, um FAT, alguma coisa assim. Que eu estou simulando, por isso eu estou usando promises, né? Aqui a gente faria, quando chegaria lá no back-end, a gente faria um teste, né? Se credentials.user, né, for a carteira do usuário e a credentials, você faria isso no seu banco de dados, né? Você procuraria para alguém com aquele usuário e com aquele secret, certo? Se você encontrasse, aí você geraria um token para ele. Se você não encontrasse, aí você rejeitaria e devolveria um erro. Geralmente a gente devolve um 401, né, não autorizado, alguma coisa assim, né? Então, um login sem cadastro, você chamaria uma outra rota do seu back-end só para informar, ó, o usuário acabou de se logar, certo? Isso se você quiser fazer essa informação, né? Se você quiser dar esse tipo de funcionalidade. Certo? Aqui, por exemplo, inclusive, além do token, você poderia trazer as informações do perfil daquele usuário, né? Pô, eu quero trazer o nome do usuário. Então, eu quero trazer né, peguei do banco de dados, ele preencheu um perfil lá com mais informações, eu quero trazer o nome dele, quero trazer um e-mail que ele tem, certo? Você pode estar trazendo aqui junto também, para enriquecer mais as informações lá no front
da sua aplicação aqui no caso tradicional, Web 2, daí já não é mais um DEP, né? Porque eu estou me integrando aí com backends centralizados. Um logout, o que eu faria no logout, certo? No logout eu tenho que limpar o local storage, né? Aquele local storage eu uso quando eu entrar de novo no app para saber se o usuário já está logado, né? Então eu posso ter, por exemplo, um use effect. No React, quando você quer disparar um efeito, um comportamento na página, você usa o use effect, né? Então eu posso ter aqui um use effect, da página carrega, e eu posso daí verificar se o usuário já tem, por exemplo, uma wallet no local storage. Isso quer dizer que ele já autorizou no passado a carteira MetaMask dele, certo? Ele já fez esse processo aqui, ó, porque nesse processo a gente salva o wallet no local storage. Então, se eu tenho o wallet no local storage, opa, esse usuário, ele já é, esse visitante já é meu usuário. A carteira dele é essa. Então, com a carteira dele, eu já sei quem ele é, né? E eu já posso estar daqui a pouco fazendo algum tipo de interação com ele, certo? Então, é para isso que serve essa wallet aqui. Eu posso botar aqui, ó, informação no set wallet, e aí eu vou saber, quando ele voltar ao meu site, que ele já está autenticado. Reparem que eu estou dando um refresh aqui na tela, ele não tava, e ele não vai ficar pedindo para mim a autorização da MetaMask de novo, e ele já exibe para mim o endereço da minha carteira, ó, porque ele sabe que sou eu, certo? Ele sabe que sou eu que estou aqui, então ele já exibe aqui o endereço da minha carteira. Antes não exibia, né? Antes ele só exibia o endereço da carteira depois que eu clicava no botão. Tá? Então aqui ele está pegando o endereço que está aqui. Se você quiser confirmar que o usuário realmente é mesmo, que não foi alguém que veio aqui e digitou qualquer groselha, né? E aí depois dá um refresh na página, ó. Aí você realmente tem que pedir de novo para MetaMask. Esse usuário, esse hash aqui né, esse usuário ainda está conectado? É ele mesmo? Né? Daí você pode pedir de novo para o usuário mais um okzinho ali de que ele é ele mesmo, tá bom? Seja automaticamente ou seja no clique do botão, daí você decide a experiência que você quer dar para o seu site, tá? O mais comum é fazer com que o usuário tenha que apertar no botão, tá bom? Mas se você quiser fazer alguma coisa mais automática ali, vai aí da forma como você vai estar mantendo o relacionamento com o seu usuário. O logout, que é o que eu queria explicar aqui por último para vocês, basta que eu limpe, né, as informações. Então, aqui no navegador, eu poderia ter um outro botãozinho aqui pro logout. Vou fazer aqui um sign out, vou chamar aqui. O sign out. Cria uma função do sign out. O que eu tenho que fazer para fazer o logout? Eu tenho que limpar o local storage. A gente usa aqui um remove item. Eu vou limpar, por exemplo, o token. Vou limpar a wallet. É interessante você limpar os seus states também, né? Então, vou limpar aqui o state set wallet, certo? E se você tem algum procedimento no seu back-end, aí você tem que criar uma função para logout aqui no seu app service, certo? Vou dar aqui um do logout. Chamando de sign out, né? Sign out. E aí você vai fazer a sua chamada lá para o back-end, etc. Né? Geralmente a gente anula o token, né, que o usuário está utilizando, a gente anula ele no back-end, coloca na blacklist, alguma coisa assim, devolve para o usuário que ele não tem mais token. Daí já entra a questão de desenvolvimento de aplicações tradicionais, tá? Não quero entrar muito nesses detalhes aqui, vocês encontram muito material aqui, tanto no blog quanto no canal, para fazer esses back-ends mais tradicionais. Os nomes ficarem iguais, né? Deixa eu botar um back-end aqui, do sign out back-end. Porque aqui ele limpou lá as chaves, fez a requisição para o back-end, daí limpou o que tiver que limpar no back-end, certo? E o usuário não tem mais este vínculo com aquela carteira ali. Ainda tem uma autorização, né, que o usuário pode revogar também direto na carteira. Tá? Se eu vier aqui na carteira em sites conectados, eu não preciso ir lá no site que eu estava e fazer logout. Eu posso vir por aqui mesmo e desconectar aplicações que eu não queira mais na minha carteira. Tá bom? O usuário ele tem essa total liberdade de fazer isso no momento que ele quiser. Tá bom?
ele está no controle da carteira dele, né? A gente está só fazendo uma interface aqui através da aplicação. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like para valorizar meu trabalho se você curtiu. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Ou simplesmente, se quiser me mandar um alô ou fazer alguma outra colocação, deixa aí embaixo também, que eu gosto bastante de interagir com o pessoal. Aproveito para lhe convidar para as lives de segunda-feira, sempre às 20 horas aqui no canal, e também sai vídeo novo toda quarta. Então se inscreva aí para não perder nada relacionado a esse mundo de programação e criptomoedas. Na sequência, você vai ver algumas recomendações de vídeos que ficam aí como um convite para você seguir no canal. Beleza? Então um abraço e até a próxima. Valeu!